Graça e paz, meus amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juntos mais uma vez. Por quê? Porque assim aprove a Deus, porque assim foi da vontade de Deus. Esse é o meu canal, o seu canal, o meu momento, o seu momento. Momento abençoado, momento de reflexão e de aprendizado da palavra de Deus. Momento que você separou para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Juntos vamos desvendar alguma coisa que a gente não entendeu ainda. Amém? Não esqueça, se você entrou, gostou do conteúdo, absorveu, foi tocado pela palavra, não esquece de dar o joinha, o like. Você entrou e saiu e não deu o like, não deu o joinha. A plataforma entendeu que você não gostou. A plataforma não vai recomendar esse vídeo para outras pessoas, porque você entrou e não gostou. Mas você gostou, só que você esqueceu de dar o like, o joinha, você não se inscreveu. Você não ativou o sininho, você não compartilhou com teu grupo de amigos, teu grupo de parentes, grupo familiar, pessoas que agora estão precisando do socorro que somente a palavra de Deus pode dar. Tem um socorro, tem um consolo, tem uma motivação, tem uma força que apenas, única e exclusivamente a palavra de Deus é que pode dar. Nada nesse mundo pode dar esse consolo que você está precisando agora, amém? E nesse momento em especial, relembrar um evento que, na minha humilde opinião, é o segundo evento mais importante da cristandade, depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, é o evento da Reforma Protestante, que há de se comemorar no dia 31 de outubro. No dia 31 de outubro de 1517, 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero dá o passo inicial cravando nos murais da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, um documento com as suas 95 teses em que ele refuta as práticas da Igreja Romana da época, que estava cometendo diversas atrocidades contra os princípios da Escritura Sagrada, ok? Bom, vamos começar então. Antes de Lutero, nós vamos ver algumas figuras também dessas pessoas. Antes de Lutero, nós temos John Wycliffe, ok? Nós temos também John Hus, pronto. E aí Savonarola também, ok? Esses personagens, esses homens deram as suas vidas já contrapondo, já indo em contra a supremacia papal absoluta e a prática de indulgências. Eles já vão de encontro a isso, essa supremacia total, essa infalibilidade papal, essa prática de indulgências, que é a prática do perdão mediante dinheiro, mediante pagamento. Então, isso aí é a Europa do século XVI. Então, nós temos aí um quadro, você pode ver no YouTube, você pode ver no livro de história, um quadro em que há uma decadência moral da igreja. A igreja católica assumiu um poderio gigantesco, o poderio dela é fantástico em dinheiro, em finanças, em propriedades, e a cobrança de tributos é muito grande em cima dos fiéis, a prática de indulgência é muito forte, a simonia também é muito forte, a simonia é o negócio do sagrado, é negociar com as coisas sagradas, é vender relíquias possivelmente falsas e possivelmente sagradas. Então, isso já estava acontecendo. A prática de indulgência, que é a prática do perdão, você vende o perdão mediante ouro, mediante bens, você pode comprar o perdão para os seus pecados. E a decadência moral dos homens que seriam os líderes da igreja. Tudo isso está acontecendo na Europa do século XVI e vai mover o coração de um jovem monge da ordem agostiniana chamado Martinho Lutero. Está ele aí, ok? A gente viu aí Martinho Lutero e ele vai iniciar, é um mestre em teologia, é um professor de teologia, é um homem que conhece e estuda a Bíblia, e ele vai chegar na leitura, estudando a carta aos Romanos, ele vai chegar no texto de Romanos 1, 16 e 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ao estudar, ao analisar a palavra, ao tomar pé, a se achegar a esse texto, Lutero é impactado pela presença do Espírito Santo na sua vida, iluminando a sua mente sobre o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o homem não se justifica pelas obras, que o homem não se justifica pela caridade, que o homem não se justifica por outro meio, o homem não tem um caminho, um atalho para chegar, para se justificar, para se tornar justo, se tornar limpo diante de Deus, a não ser pelo seu próprio Filho. O justo é justificado, viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Fé em quem? Fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é o justo. Ele me justifica. Ele me limpa. Ele pagou o preço do meu pecado. Ele pagou o preço do pecado da humanidade. Como diz o texto em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê. E o que crê será justificado, tornado justo, tornado limpo pelo sacrifício de Cristo. Que o Pai agora, quando olha para nós, vê o sacrifício do Filho na cruz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse entendimento mudou completamente a cabeça, a mente, a visão de Martinho Lutero. Martinho Lutero vai de encontro a tudo aquilo que estava proposto. E aqui tem 3 pontos que chamam a minha atenção e eu quero passar para você. Primeiro lugar, a invenção da prensa. Deus trabalhando, aí você vai ver a figura da prensa por Johannes Gutenberg. Ok. Deus trabalhando no pano de fundo da história. Deus trabalhando em favor do seu povo. Deus trabalha em favor do seu povo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você é povo de Deus, se você entregou sua vida a Deus, se você confiou sua vida a Deus, se você confia o teu dia a Deus, teu dia, tua noite, teu trabalho, tua vida, tua existência, você consagrou e entregou a Deus. Ele tem cuidado de nós, aleluia. Ele tem cuidado de mim e de você. Não estamos falando de um Deus morto, não estou falando de um Deus que se carrega, eu estou falando de um Deus vivo, que age na minha e na tua vida. E ele agiu no pano de fundo da história com a invenção da prensa. A invenção que torna possível agora. Os livros não serão mais manuscritos, mas copiados numa máquina que pode fazer centenas, milhares de cópias daquele livro. E assim aconteceu com a Bíblia. Quando, escondido, Martinho Lutero traduziu do latim para o alemão, a língua do povo, a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Segundo lugar, coragem diante da dificuldade. Martinho Lutero foi confrontado, Martinho Lutero foi chamado para se retratar diante do Papa, e ele do Papa Leão X, e ele queima o papel, que foi o documento, a bula papal que veio contra ele. Ele queima o papel, queima os livros da academia. Ele disse: se vocês me convencerem diante da Escritura Sagrada que eu estou errado, que a prática do purgatório é errada, que a doutrina do purgatório está errada, que a doutrina da indulgência está errada, que a doutrina da simonia está errada, a prática da simonia, tudo isso, se vocês me convencerem na Escritura Sagrada, eu me retrato agora. Ninguém conseguiu mudar isso e ele permaneceu firme. O mundo precisa de homens e mulheres que permaneçam firmes ao lado de Cristo. Não é para defender político, não é para defender ideologia, não é para defender partido, não é para defender bandeira de igreja, minha denominação, não. O que eu preciso defender e tenho lutado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é defender o Evangelho de Cristo. Digo feito Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por fim, apoio da nobreza. Isso só aconteceu, teve um momento que Lutero foi escondido por um nobre, Frederico III. Frederico III escondeu, protegeu, salvou a vida, claro, orientado por Deus. Salvou, resgatou Lutero para que Lutero continuasse a obra.
Você precisa se cercar de pessoas que queiram lhe ajudar. Você precisa se cercar de pessoas que vão nutrir a sua vida. Você precisa se cercar de pessoas que te amam. Você precisa se cercar de pessoas que estão com você juntos, te impulsiona para cima. Louvado seja o nome de Jesus. É disso que eu e você precisamos. Não te aproxima de pessoas negativas, sujas, baixas, medíocres. Pessoas que estão o tempo todo olhando para baixo, negativas, pessoas que estão te empurrando para baixo, não, que não te impulsiona para cima, que não te critica, não te ajuda no crescimento, te afasta dessas pessoas. Nós precisamos de pessoas que estejam próximas de nós, que nos amem e nos ajudem. Amém, meu amigo? Amém, minha amiga? Feliz dia da Reforma Protestante para você. Por essa reforma nós temos hoje a escola pública. Por causa dessa reforma nós temos hoje a Bíblia traduzida em quase todos os idiomas da terra. Por causa dessa reforma nós temos hoje o direito trabalhista. Por causa dessa reforma nós temos diversas reformas sociais, mudanças sociais por todo o mundo, por causa das ideias, dos princípios dessa reforma. Direito da mulher, direito do trabalhador, direito de todos, por conta de princípios que surgiram lá atrás na reforma e que alguém pagou o preço. Que Deus te abençoe e te guarde. É claro, você está esperando, todos estão esperando pela pergunta bíblica. Presta atenção, pergunta fácil. A Arca da Aliança, ela foi roubada do povo da nação de Deus, do povo de Deus, e foi levada para uma nação inimiga e colocada dentro de um santuário, um templo erguido para um deus pagão. E lá dentro do templo, é claro, tinha a estátua, o ídolo do deus pagão. E passada a noite, essa estátua foi encontrada no chão. De que divindade, que deus pagão é esse? Que a estátua foi encontrada no chão pelos seus adoradores no outro dia. Não suportou a presença, a figura da Arca da Aliança, que figurava a presença de Deus. Que Deus te abençoe soberana e poderosamente no nome do seu Filho Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Deus guarde a tua família, guarde a tua casa, guarde todo o teu ir e o teu voltar. Te abençoe grandemente. Paz de Cristo na tua vida. E querendo Ele, estaremos juntos na próxima oportunidade.